Fala, povo, tudo bem? Espero que vocês estejam estudando, estejam bem, de repouso, tá bom? Hoje a gente vai começar a falar sobre sistema digestório, a gente vai dar introdução aí aos sistemas do corpo humano. E eu tenho certeza que muita gente está ansiosa por esse assunto, e então eu espero que vocês gostem, tá bom? Aqui tem um resuminho, né? O slide vai ser resumido o conteúdo. Vai ser em parte, não vou dar todo ele de uma vez porque é grande. Tem coisas que vocês precisam entender por partes pra gente conseguir entender por completo depois, tá bom? Então, olha só, gente. A função do sistema digestório é quebrar os macronutrientes para que a gente consiga ingerir os micronutrientes que são decorrentes, são resultado da quebra dos macro. Professor, então a gente só se alimenta de macronutriente? Não, a gente não se alimenta só de macronutriente. A gente também se alimenta de micro, mas a maior parte ou deveria ser, de macronutrientes, que eu já vou explicar para vocês o que é um macronutriente e o que é um micro, tá bom? Então, olha só, a gente tem que quebrar o alimento, porque a gente, na maior parte, a gente come um alimento grande, tá? Um alimento, um macronutriente é uma cadeia longa de micronutrientes se repetindo, ok? Então, a gente come um macronutriente, só que ele tem que ser quebrado para ser absorvido. A gente não consegue absorver os macronutrientes. Eles precisam ser quebradinhos para a gente conseguir absorver. Por que a gente tem que absorver? Porque a gente precisa desses nutrientes para diversas funções no nosso corpo, tá bom? Eu coloquei aqui respiração celular porque o nosso sistema digestório está intimamente relacionado com o nosso sistema respiratório para fazer a respiração celular, ou seja, a produção de energia, de ATP, tá bom? O oxigênio se liga à glicose, que é um micronutriente, e aí o resultado disso é o ATP, tá ok? É a energia para a nossa vida. A gente precisa de energia para tudo. A gente precisa de energia para andar, para falar, para dormir, para comer, para estudar, para tudo. A gente precisa de energia, tá? Para vocês terem noção, o gasto energético de uma pessoa normal, uma pessoa que não é muito ativa, nem que é muito sedentária, uma pessoa normal, é de 2.400 calorias por dia. Isso é coisa, assim, é beça, é muita coisa, né? Então, se aí a pessoa coloca ainda uma atividade física, aí gasta mais. Por isso que as pessoas que fazem mais atividade física sentem mais fome e não engordam tanto. Vou falar isso melhor, tá bom? Então, olha só, gente. Os nutrientes que a gente se alimenta, eles são necessários para diversas funções do nosso corpo, tá? Proteína, por exemplo, a gente come, ela é sintetizada, e aí ocorre a síntese de proteína dentro do nosso corpo para formar várias coisas. Por exemplo, os músculos, como a gente já viu. Mas tem outras funções, eu já conversei isso com vocês, vou falar isso melhor com vocês depois, mas a gente precisa de proteína para formar hemoglobina, hormônio, né? As proteínas dos músculos, para um monte de coisa. Carboidrato também, a mesma coisa para gerar energia, reserva e tal. As vitaminas, vocês sabem que são muito importantes para o nosso corpo, mas eu vou falar isso melhor, com calma com vocês, tá bom? Tô só explicando um pouco por que é tão importante a gente se alimentar e por que é tão importante a gente fazer uma alimentação saudável. Porque quando a gente come só besteira, Fred, você que eu sei que tenho certeza que você tá aí falando. Quando a gente come só besteira, o que acontece? A gente não consegue ter os nutrientes necessários. E aí, as funções do nosso corpo, o metabolismo do nosso corpo, ele não vai funcionar da maneira como deveria. E isso pode prejudicar a gente agora ou lá na frente, lá no futuro, tá bom? Por que eu coloquei hidrólise aqui? Esse processo de quebra dos nutrientes, ele é feito a partir de uma relação que a gente chama de hidrólise, tá? A hidrólise é a quebra de uma molécula por ação da água, ok? A água, ela se junta a uma molécula, tá? E quebra ela. E aí, como é que quebra? A água não é feita por H2O,
duas moléculazinhas de água, de hidrogênio, desculpa, e uma de oxigênio, não é isso? Então, aí esse composto da água, ele se quebra e quebra a molécula que ele gostaria de ver quebrada. E aí, nesse caso, a água se separa. Fica um H para um lado e um OH para o outro. E metade de uma molécula com H e a outra metade com OH, tá? Então, isso é a quebra de um macronutriente por ação da água, tá? Diferente, olha só, diferente de desidratação. A desidratação, ela tem água, ela não tem água e vai gerar água, ok? A hidrólise é a quebra por ação da água, tá bom? Só por curiosidade aí pra vocês, a diferença de um pro outro. Aqui, gente, olha só. Isso é muito importante e é nessa parte que eu tô assim me segurando absurdamente para não focar com vocês, para não entrar, para não falar aprofundado, porque essa parte é muito legal. Eu sou apaixonada por essa parte que é bioquímica. Então, olha só, os macronutrientes também podem ser chamados de polímeros, tá bom? Eles são as proteínas, os polissacarídeos e oligosacarídeos. Por que tem um asterisco ali? Oligosacarídeo significa pouco, tá bom? Então, oligo significa pouco, sacarídeo é açúcar, tá? São os carboidratos. Polissacarídeos e oligosacarídeos são os carboidratos, tá? E lipídios são gorduras e óleos, ok? Os micronutrientes, quais são? Os aminoácidos. Então, olha isso que a tia vai falar. Proteína é formado por ligação de vários aminoácidos, ok? Tranquilo. Monossacarídeo é um micronutriente, ok? E polissacarídeos e oligosacarídeos são formados por união de vários monossacarídeos. Professora, qual é a diferença de polissacarídeos para oligosacarídeos? A diferença é o seguinte: oligosacarídeos são 2 monossacarídeos, 3, 4, 5 monossacarídeos se ligando, tá bom? No nosso caso, a gente só vai ver oligosacarídeo com 2, que a gente chama de disacarídeo, tá bom? 2 o quê? 2 monossacarídeos, tá? Polissacarídeo, poli significa vários. Então, são vários monossacarídeos. Muitos monossacarídeos, tá? Ácidos graxos e glicerol é o resultado da quebra de lipídios, ok? Então, recapitulando. A quebra de proteínas gera aminoácido. A união de aminoácidos gera proteína. A quebra de polissacarídeos e oligosacarídeos gera monossacarídeos. A união de vários monossacarídeos forma polissacarídeo. E a união de 2 monossacarídeos forma um oligosacarídeo, tá? A união de ácido graxo e glicerol forma lipídio, ok? E a quebra de lipídio gera ácido graxo e glicerol. Aqui eu coloquei um exemplo, inclusive está na apostila de vocês, um exemplozinho da quebra, tá? Olha só, gente, proteína, prestem atenção aqui, onde eu tô apontando. Aqui, ó, várias uniões, certo? De aminoácidos. Ok? Tranquilo? Quando eles caem no nosso tubo digestório, tá? Lá no nosso estômago ocorre o início da digestão de proteínas. Então, olha o que acontece. Ela se solta, ó. Estão vendo? E aí, os aminoácidos que estão sozinhos vão ser absorvidos no vaso sanguíneo. Então, olha só, gente. Mais uma vez. Um macronutriente, uma proteína, precisa ser quebrada
para ser absorvida. Ok? Beijos e até o próximo vídeo.